E decorre por estes dias a Semana do Advogado em Lisboa. Lisboa, aliás, foi a cidade escolhida pelo Conselho Geral da Ordem dos Advogados para acolher as comemorações que acontecem até ao final desta semana. É convidado neste Diário da Manhã Vasco Marques Correia, é presidente da Secção Distrital de Lisboa da Ordem dos Advogados. Muito bom dia, obrigada por estar aqui no Diário da Manhã. Estamos a falar aqui de uma Semana do Advogado, numa altura em que a troca em Portugal marca também algumas diferenças para a advocacia e também para a justiça. Sim, muito bom dia. Só uma pequena correção, é o Conselho Distrital de Lisboa e não a Secção de Lisboa da Ordem dos Advogados. Efetivamente é assim, mas felizmente em Portugal ainda mandam os portugueses. É evidente que temos a noção de que existem compromissos na ordem internacional com a Troika e que daí decorrem algumas coisas, mas parece-me evidente que têm que ser os portugueses, têm que ser desde logo os políticos que foram eleitos para, de facto, definirem a política de justiça e têm que ser os operadores judiciários, designadamente os advogados, mas também os juízes, mas também os procuradores, a definirem aquilo que querem para o seu sistema de justiça. Francamente, existem alguns indicadores de outros países, designadamente de alguns que têm representantes da Troika, e cujos resultados em termos de gestão do sistema judiciário não são assim tão melhores do que os portugueses. E, portanto, eu acho que é consensual que, efetivamente, havia necessidade de fazer uma alteração profunda do sistema de justiça português, mas acho que isso deve ser, em concreto, definido pelos portugueses em Portugal. Estamos também numa altura em que muitas vezes ouvimos falar de inúmeros casos de insolvência nos tribunais, inúmeros casos de despedimento coletivo. De facto, nota-se este aumento de recurso à justiça por causa de problemas que advêm da crise? Nota-se, é uma evidência. O sistema de justiça é um espelho daquilo que se passa na sociedade. E é evidente que, quando existe uma crise profunda, mais cavada do que aquelas a que, felizmente, todos nós estávamos habituados até esta data, mas que terá, obviamente, solução, com tempo e com trabalho, é evidente que o próprio sistema de justiça acaba por ser o espelho dessa mesma situação. Estes dois exemplos são, aliás, situações acabadas e dramáticas de crise. Mas que forma é que o sistema de justiça, ou que respostas é que o Serviço de Justiça está a dar a estes casos que cada vez mais chegam aos tribunais? Bom, é justamente aí que é necessário fazer algumas alterações e, efetivamente, enfim, o Código das Insolvências foi alterado, a legislação de trabalho tem sido alterada também. É evidente também que é necessário alocar outros meios aos tribunais e às instâncias onde esta litigiosidade tem mais lugar. Mas o problema é mais extenso que isso. O processo executivo, que em muitos casos está virtualmente parado, tem que ser mexido e tem que ser mexido muito rapidamente, porque daí resulta mais uma dificuldade acrescida para a economia. Efetivamente, as pessoas que têm e as empresas que têm dinheiro a receber não recebem e, portanto, acaba por funcionar aqui um efeito dominó que realmente é preciso eliminar. Portanto, também no processo executivo é preciso que as coisas funcionem de outro modo. Tocou aí num ponto essencial, que é quando alguma empresa não recebe, a Justiça não consegue, se não resolver logo, esse facto vai-se arrastar, portanto vai continuar a ser receber durante mais tempo e isso por si só, a Justiça acaba, neste caso, a atrapalhar a própria economia e o desenvolvimento da economia. É um facto, por isso é que ela precisa de ser reformada e reformada rapidamente. E qual é que seria a solução? Bom, a alocação de mais meios, o que aliás está a ser previsto também em termos das alterações ao Código do Processo Civil. Aproveito aliás para dizer que hoje o Conselho Distrital de Lisboa patrocina uma conferência na sua sede, da parte da tarde, justamente sobre as alterações que estão a ser nesta altura agizadas relativamente ao processo civil. Hoje sobre a vertente declaratória, amanhã, à tarde também, no CDL, sobre a vertente executiva. Ora bom, toda a mecânica, todo o ritual processual tem que ser agilizado. E creio que está, nesta altura, na ordem mais premente de preocupações do Ministério da Justiça, fazer, de facto, algumas alterações relativamente a esta matéria. Recentemente foi também alterado o regulamento das custas processuais no acesso à justiça. De facto, o acesso à justiça está mais fácil ou continua a ser, como diz a Ministra da Justiça, o acesso é mais fácil para ricos e mais difícil para pobres? É a constatação de uma evidência, mas é evidente que também quem tem responsabilidades políticas e não concorda com este estado de coisas tem a obrigação de alterar.
a última alteração das custas e, por acaso, ainda ontem no Conselho Distrital de Lisboa tivemos também uma conferência com o Dr. Salvador da Costa, que é juiz conselheiro e que se debruçou justamente sobre as custas e de onde resulta, efetivamente, que tem havido um aumento excessivo de custas processuais que já eram por si próprias elevadas. E, portanto, se se quer facilitar o acesso do cidadão e das empresas à justiça, é evidente que alguma coisa também tem que ser feita nesse campo para reduzir o respectivo custo. Vasco Marques Correia, muito obrigada por estar aqui no Diário da Foi Manhã um e pelos seus esclarecimentos. Bom resto de dia para si. Muito obrigado, igualmente.